Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 26. Meu nome é Rafael Henriques e esse é o podcast O Pai Old School. E hoje eu queria dar o pontapé inicial com muito prazer sobre os temperamentos especificamente, né? Eu tenho 2 episódios aqui explicando mais ou menos como é a formação desses temperamentos. Se você for olhar o episódio 23 e o episódio 22, então o 22 é uma introdução sobre os temperamentos, mais o que eu falo sobre o eixo quente e frio. O 23 é sobre o eixo seco e úmido, mais uma visão geral dos 4 temperamentos. E aí eu falei nesses episódios que depois eu ia fazer episódios separados. E aí eu queria deixar aqui já 2 alertas que muito provavelmente eu vou falar em todos os episódios sobre temperamentos. O primeiro alerta é que temperamento não é rótulo, tá? É quando você... Assim, nada contra rótulo, tá? Rótulo é uma coisa extremamente importante, eficiente. Quando você, por exemplo, tem lá no seu armário de cozinha um montão de tempero, um monte de pote, um monte de coisa, né, muito parecida, e aí você bota rótulo em todos eles e fica show de bola. Você nunca mais, se tiver rotulado direitinho, nunca mais você mistura o sal com açúcar e sua comida fica boa. O seu suco que você precisar adoçar, vai ficar bom, porque você vai pôr sempre açúcar e não sal. Inclusive aquela caipirinha maravilhosa do seu domingo vai ficar show de bola, e evitar sal na caipirinha é sempre importante. E a outra coisa... rótulo ele é importante, mas não para seres humanos, né? Faltou esse complemento, né? Você tem, por exemplo, um caderno de 10 matérias, é muito legal que você bote lá um nome, né? Um rótulo em cada matéria, assim, ó, isso aqui é matemática, isso aqui é português, isso aqui é inglês, isso aqui é geografia, isso aqui... Né? Rótulos são muito legais, mas para seres humanos não vai funcionar muito. Então não encarem os temperamentos como se fosse um rótulo absoluto. Mesmo que você já tenha descoberto qual é o seu temperamento, a ideia é que você, com o tempo, consiga superar os problemas inerentes daquele temperamento e que você consiga maximizar as vantagens, as qualidades inerentes àquele temperamento. Pelo amor de Deus, não vai ficar nessa de não, eu sou assim porque meu temperamento é tal, e é isso. Não é assim que funciona, pelo menos não deveria ser assim. Tá? O objetivo é a gente melhorar e não ficar arrumando desculpa para nossa pequeneza. O segundo disclaimer, o segundo aviso, é que já devia ser uma coisa bem óbvia, mas assim, é bom falar porque vai que, né? Não é o objetivo desse podcast esgotar completamente todas as informações possíveis e imagináveis sobre cada temperamento. Não tem como fazer isso. E mesmo que eu tentasse, dificilmente eu ia conseguir, e muito menos ainda em episódios de 15, 20 minutos. Então, tem um apanhado geral, tem algumas coisas aqui que eu vou linkar com coisas práticas da minha vida que eu vivenciei para que fique uma coisa mais ilustrada, para que vocês tenham uma ideia assim de como observar isso na vida de vocês. Mas a verdade é que nós estamos falando aí de, sei lá, talvez... um conhecimento que está aí desde, sei lá, 400 a.C., 300 a.C., e de lá até aqui muita coisa foi desenvolvida. Não tem como falar disso até o esgotamento total. Então, porque às vezes, não falou tal coisa, não falou tal coisa. Vai ficar algumas coisas sem falar. A vida é assim, infelizmente não tem como abordar isso num instrumento tão rudimentar quanto um podcast de 15, 20 minutos, beleza? Então vamos falar do sanguíneo. O sanguíneo, para mim, é muito confortável falar de um temperamento que eu tenho dentro de casa 2 vezes, né? A minha esposa, ela é sanguínea e a gente já tá junto, já fez, né, 10 anos. E aí o nosso primeiro filho, o Rafael, dá tudo a entender que ele é sanguíneo. Isso já tem, sei lá, alguns meses, ele vai fazer 2 anos daqui a pouco. Não é recomendável que você crave um temperamento do seu filho muito novo, assim. Às vezes acontece dele indicar
muitos sinais de uma coisa e depois acaba mudando, virando. O ideal é que você comece a observar isso a partir de 5, 6 anos, tá? Mas como o Rafa, ele meio que veio um sanguíneo de manual, a não ser que aconteça um negócio assim muito, muito diferente, muito fora da curva, é bem provável que ele seja sanguíneo mesmo, ainda mais já tendo a influência da mãe, né? Então, e o que é o sanguíneo? Se vocês observaram lá os episódios 22 e 23, vocês vão ver que o sanguíneo ele é o encontro do eixo quente com o eixo úmido. Então ele é quente e úmido. Ele é o ar, né? Ele é representativo do elemento ar. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem várias formas de se comportar, formas de reagir às situações e formas de navegar pelo mundo. E aí a gente tem sempre uma dúvida assim, né? Ah, não, mas então só existe 4 tipos de pessoas? Não existe mais outros tipos de pessoas? Não é bem assim, tá? O temperamento ele é só uma faceta de um ser humano, tá? Um ser humano ele é extremamente complexo, ele é uma faceta só, e mesmo dentro dos temperamentos você tem, como eu disse, 2 eixos, né? Então, 2 pessoas sanguíneas podem ter comportamentos muito diferentes, isso excluindo experiência de vida, ambiente social, enfim, vamos fingir que é tudo constante, tá? Nesses 2 sanguíneos que a gente está olhando aqui. Um pode ser mais puxado para o quente, ele pode ter mais predomínio da frente quente, e o outro mais predomínio da frente úmida. Vamos conversar sobre isso, porque aqui a gente consegue arrematar várias coisas. Enquanto o eixo quente, você vai ter predomínio de ações muito expansivas, talvez falar alto, falar muito, comportamentos muito fugidios, a pessoa às vezes não consegue olhar no olho, a pessoa às vezes não consegue, talvez tenha um pouco de dificuldade de se colocar no lugar do outro, talvez ela tenha dificuldade de ter opiniões estáveis, combinar um negócio com você e manter aquilo durante um tempo. Por quê? Porque dentro da conformação mineral que a gente fala, né, que o temperamento é uma espécie de conformação mineral do ser humano, dentro dessa conformação ele tem muito forte o elemento quente. E o quente, ele é inquieto por natureza, né? Quando você imagina, eu falei isso nos outros episódios, mas você imagina qualquer composto, qualquer substância que esquenta, as moléculas vão se agitar, vão ficar mais rápidas, vão ocupar mais, vão fazer pressão, né? Se ela não tiver como escapulir por algum lugar, aquilo vai acabar explodindo. Se for uma coisa fechada, né? Então, esse componente do sanguíneo é muito importante para você observar se ele tem mais o predomínio da porção quente, e o úmido seria quase que o contrário, assim, porque o úmido ele é o acolhimento. A umidade, a água, ela consegue permear certas coisas, ela consegue passar em volta, ela consegue acolher, ela consegue dominar. Então, quando você tem um sanguíneo que tem o predomínio do eixo úmido, você vai ter um sanguíneo totalmente diferente do que tem o predomínio do eixo quente. Por quê? Porque ele vai tender a ser um pouco mais centrado. A água, enquanto líquido, né, ela tem alguma forma, ela consegue se adaptar, ela consegue envolver, ela consegue ter uma pessoa assim, consegue ter uma noção de empatia um pouco melhor, ela consegue ser compreensiva, ela pode ter muito disso, ser uma pessoa mais compreensiva, ser uma pessoa que entende melhor, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que as pessoas têm nela uma espécie de porto seguro, no sentido de poder chegar com lamentações, poder chegar e ser totalmente acolhida. A água, ela abraça, né? Imagina a água em volta de uma ilha, assim. Ela abraça e envolve. O problema é que quando junta o quente com o úmido, quando essa pessoa tem algumas condições muito estressantes e alguma coisa assim, pode acontecer um tsunami, né? Você tem a água do mesmo jeito que ela acolhe, que ela refresca, que ela
que ela tem esse componente, ela pode também atropelar de alguma forma. Então você tem um tsunami qualquer, a pessoa, se ela tiver um estresse muito grande, ela pode também tentar atropelar as outras pessoas, apesar de não ser tão comum, né? Então, o sanguíneo, ele vai ser uma pessoa que ele, já sabendo que você tem essa inclinação, você pode já saber que você talvez comece coisas e não querer terminar. Talvez você tenha que ter um pouco mais de atenção na hora de lidar com certas coisas. Você, na hora de fazer uma prova, por exemplo, provavelmente você distrair quando via acabava o tempo da prova. Você provavelmente vai escolher alguma coisa na prateleira e pega errado, ou então não consegue achar. Enfim, a mentalidade do sanguíneo ela é um pouco dispersa mesmo. Principalmente os que têm o predomínio da porção quente. Então, o que a gente tem para o sanguíneo? Exercício de foco é uma coisa muito importante. Isso aí, se você tem um filho que está demonstrando inclinação para o temperamento sanguíneo, é muito importante que você consiga limitar o espaço dele de alguma forma. O Rafa aqui, a gente né, quando ele está muito agitado, e ele costuma ficar muito agitado quando está nascendo um dentinho novo, por exemplo, ele fica muito agitado. Ele não é de chorar, ele não é de fazer confusão, mas ele fica agitado, ele começa a correr, ele começa a falar mais alto. Você vê que ele está alterado, que ele está diferente. Nesse momento, é muito importante que a gente limite o espaço dele. Porque se a gente deixar ele solto pela casa, o ar, né, ele vai ocupar o espaço inteiro onde você deixa ele. Então ele vai correr pela casa igual um maluco. E é literalmente igual parece aqueles cabritinhos que vem no Discovery Channel, assim, pulando na savana, para um lado e para o outro, igual um maluco. É mais ou menos aquilo. E aí, aí, ao contrário, né? Se a gente limita o espaço dele, bota ele no quartinho dele, com poucos brinquedos, pouca distração, ajuda ele a selecionar a atenção dele, porque se a gente começa a jogar um monte de brinquedo nele, toma aqui, não, toma esse aqui, aqui, ó, filho, ó, toma brinquedo, na tentativa meio desesperada de ficar querendo distrair ele de qualquer jeito, de qualquer forma, a qualquer custo. Quando você começa a jogar mais distração, aquilo vai ser uma gasolina no fogo, né? Então, eu recomendo que se você tem um filho sanguíneo, nos momentos que tiver uma agitação um pouco maior, que ele tiver muito cansado principalmente, você vai ver que ele vai ficar mais agitado, limita o espaço, leva ele pro quarto, prende ele, não é prende, né, mas assim, fecha a porta, fica no quarto com ele, tenta falar mais baixo, tenta já ir diminuindo a luz, tenta selecionar poucos brinquedos, de preferência um brinquedo que exige um pouco mais de atenção, tipo um Lego, alguma coisa assim que tenha nuances, né, para ele prestar atenção, porque isso daí vai ajudar demais, inclusive a manter o foco dele. E conforme ele vai ficando mais velho, eu sei que a maioria aqui, eu fiz essa enquete, eu não sei se continua assim, né, mas eu fiz essa enquete no Instagram, a maioria das pessoas que seguiam lá tinham filhos até 6 anos, mas se você tem um filho que está na idade mais avançada que isso, talvez 8, 9, 12, é muito importante que você estimule nele o foco, e a leitura vai ser impressionantemente importante para isso. Porque se você der algum livro, né, desses juvenil mesmo, infantil, que ele goste e ele conseguir entender que se ele sentar e ficar estudando ali, lendo e tal, e ele vê que ele conseguiu fazer isso, pode ser que ele tenha mais confiança para pegar alguma coisa mais trabalhado, mais importante mais para frente. Então, mais para frente, se ele tiver que pegar um puta relatório chato no trabalho para ficar sentado lendo e tal, provavelmente ele vai ter menos dificuldade do que se você não der essa importância. O foco, isso para qualquer ser humano, ele é como se fosse um músculo, né? Tem um livro agora não vou lembrar de quem, não sei se é Daniel Goleman, eu acho que é Daniel Goleman que chama o autor. O nome do livro é Foco. Ali no livro ele tem uma comparação assim de que é como se fosse um músculo, né? Você tem o foco como se fosse um músculo. Se você treinar ele, se você fizer exercício para ele, fizer
toda a parte necessária para deixar ele mais forte, ele vai ficar mais forte. Então vai ficar mais fácil focar se você treinar. Se você larga para lá, ele vai atrofiando como qualquer músculo, e aí a hora que você precisar, ele está completamente murcho, você não vai conseguir. Uma das formas de ajudar o seu filho nisso, por exemplo, com dever de casa e tal, é você colocar o Pomodoro, né? A técnica do Pomodoro é uma técnica que ajuda a focar demais. Você pode colocar no celular mesmo, você pode colocar no computador, enfim. Para quem não conhece, vou explicar rapidinho. É uma técnica que você tem 25 minutos de trabalho, aí pode ser trabalho, estudo, atividade que você tiver, que você precisar fazer, para 5 minutos de descanso. Então, conforme os 25 minutos vão passando, você está proibido de fazer qualquer outra coisa. Você precisa olhar ali para frente. De preferência, se for estudo, deixa o menino sentado, ou você, né, se você precisar, sentado numa escrivaninha, de preferência numa mesa, uma coisa confortável. Apaga todas as luzes, deixa o celular longe, sabe? Apaga todas as luzes, deixa uma luminária iluminando só aquilo ali que você está fazendo, ou que seu filho está fazendo, e mantém todas as distrações o mais longe possível. Aí você roda o Pomodoro. Nesses 25 minutos é proibido pensar qualquer outra coisa diferente daquilo que você precisa fazer. Depois você vai ter 5 minutos para descanso, aí levanta, vai no banheiro, bebe água e tal, e continua de novo, volta depois 25, mais 5. Depois de 3 Pomodoros, você tem um intervalo maior de 15 minutos. Então, é esse aí o esquema do Pomodoro. Então, muito cuidado com a questão do celular para o sanguíneo, tela especificamente, porque a tela tem um mecanismo dela, né? Uma das coisas que ela faz no cérebro é deixar o nosso foco, a nossa atenção mais frágil, mais lenta, mais destreinada mesmo. Então, se você tem um filho sanguíneo, toma muito cuidado com tablet, celular, essas coisas, porque isso para ele muito provavelmente vai ser pior, vai ser mais danoso do que para uma outra criança de um outro temperamento, tá? Muito cuidado, principalmente com esses TikTok da vida, que é estímulo rápido. Aquilo é como se fosse uma dose de crack direto na veia, né? Estímulo rápido, passou. Estímulo rápido, passou. Estímulo rápido, videozinho curto, reels no Instagram, isso é um veneno. Veneno, veneno, veneno. Sabe? Se tiver que ver alguma coisa na TV, no computador e tal, bota numa tela um pouco maior, uma distância maior, tenta botar talvez um filme, né, que seja maior e exercitar o foco com ele, de ver aquilo até o final e conversar depois, tentar extrair o melhor que dá para extrair de uma experiência com tela, né? Infelizmente a gente sabe que tela é uma espécie de epidemia desse século, e muitas das vezes a gente não tem tanta escolha assim, né? Dependendo da situação da casa, a gente precisa lançar a mão disso. É uma desgraça completa, mas infelizmente o mundo, a gente lida do jeito que precisa, né? Não tem jeito de ser perfeito. Então, é isso. Eu acho que deu para dar uma pincelada boa sobre o sanguíneo. Se você tem um filho sanguíneo, toma cuidado com essas coisas. Se você é um pai sanguíneo, depois eu vou falar disso mais especificamente, mas tenta puxar pelo exemplo seu filho. Tenta não usar isso como desculpa. Ah, não, eu sou sanguíneo. É assim mesmo, filho. Papai é sanguíneo, então é isso mesmo. Papai fala uma coisa, depois fala outra. Papai não deixa, atropela as pessoas falando e não sei o que, bababá. Mas é porque o papai é sanguíneo, então, veja bem, não leva muito em consideração. Tá? Tenta puxar pelo exemplo, faz você os seus pomodoros, faz o seu exercício de foco, faz as suas leituras, tenta, fazer a coisa do jeito mais correto possível, porque ele só tem a ganhar e você também. Tá? Então é isso aí, esse é o panorama geral do temperamento sanguíneo. Se ficar alguma dúvida, deixa para mim lá no Instagram, @pai_oldschool, na verdade é @o.pai.oldschool. E aí você deixa lá sua dúvida, manda sua DM, faz a sua crítica, deixa sua sugestão, faz o que você quiser, a casa é sua. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.